Abençoados, melhor noite, graça e paz. Receba que hoje já é a nossa melhor noite. Hoje, com certeza, foi o nosso melhor dia. O Evangelho diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas coisas que nós não vemos, mesmo aquelas coisas que nós esperávamos que fosse de maneira diferente. Mas o Evangelho diz que todas, e quando ele diz todas, são todas. Uma saudação a toda a nossa audiência, a você que tem nos dado aí a honra, o privilégio de nos acompanhar, de compartilhar as nossas mensagens, a você que já se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Porque, na verdade, o nosso trabalho aqui é esse, levar essa palavra a todos os escolhidos. Porque o Evangelho diz que o entendimento vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra da graça, Deus ilumina os teus olhos e você passa a entender as revelações que foram dadas ao apóstolo Paulo lá no paraíso. E para hoje nós temos aqui um assunto bem interessante, um assunto que Deus colocou aqui na nossa mente, no nosso coração, e que eu ouvi, né? Isso não foi revelação que Deus me deu. Eu ouvi, entendi e gostaria de passar para a amada de Cristo que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento. E qual é o tema? Vento de doutrina. Vento de doutrina. Olha, doutrina nada mais é do que o ensino, nada mais é do que um conhecimento. Um conhecimento é chamado de doutrina na Bíblia. Quando você recebe uma doutrina, você está recebendo um conhecimento. Isso que vai acontecer aqui hoje, que eu vou estar passando para você, é uma doutrina, um conhecimento do Evangelho da Graça que foi dado ao apóstolo Paulo e que nós agora vamos passar para você. E vento, diz aí os estudiosos que vento nada mais é do que o ar em movimento e que passa. O vento vem numa certa velocidade e passa. Então, o título de hoje é Vento de Doutrina, um ensino que passa. É isso que nós vamos falar hoje, um ensino que passa, não é que fica. Porque, abençoados, entenda bem, o pacto da graça é um pacto eterno. O pacto da graça é um pacto para sempre, não vai acabar nunca. Começou na cruz do Calvário e a promessa de Deus é que esse pacto dure para sempre. Deus é eterno. Deus é eterno, não é isso? A salvação que Ele nos deu também é eterna. E nós somos eternos. Os filhos de Deus, todos os filhos, não vamos morrer nunca mais, mas no Espírito. Estamos falando de Espírito. Então, a doutrina que nos foi dada também tem que ser eterna. Ela não pode ser passageira. A doutrina da graça não é uma doutrina passageira, é uma doutrina para sempre, uma doutrina eterna. E é dessa doutrina que nós vamos falar aqui, não é isso? Então vamos ler aqui. Gostaria que você pegue a sua caneta, seu papel, juntamente com a sua Bíblia, anote, confira, porque vamos falar mais uma vez. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 10 e no versículo 11, que há muitos faladores vãos, principalmente os da circuncisão. Nós estamos sempre repetindo esse verso aqui no início das nossas pregações, porque passamos muitos anos da nossa vida sendo enganados por esses homens, maus e perversos, enganadores, que mentiram e muitos deles continuam mentindo para a igreja. Então é necessário que você anote, é necessário que você escreva e confira. Depois você confira para ver se o que nós estamos falando aqui está de acordo com o Evangelho da Graça. Se estiver, por favor, nos ajude a compartilhando, nos ajude se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Mas se estiver diferente do Evangelho de Paulo, por favor, não nos ouça mais, não nos dê mais a sua audiência. Então vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, vamos iniciar aqui no versículo 11. Vamos ler do versículo 11 em diante, que diz assim: E ele, falando de Deus, do próprio Deus, ele mesmo deu uns para apóstolos, veja bem,
Nós conhecemos aqui de apóstolos principais. Pedro foi apóstolo da circuncisão e Paulo, apóstolo da incircuncisão. E tem outros apóstolos aqui, João e outros lá do tempo de Jesus de Nazaré, antes da cruz. Mas os dois principais são esses. É Pedro, da circuncisão, antes da cruz, e Paulo, da incircuncisão, depois da cruz. Os dois dados por Deus. E outros para profetas, falando até João, porque o último profeta foi até João. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E o versículo 12, qual a finalidade de Deus distribuir esses dons na igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, diz que com uma só oferta, ele nos fez santos, perfeitos, para sempre. Quando ele fala aqui, querendo aperfeiçoamento dos santos, mas é para quê? Para a obra do ministério. Para você que quer trabalhar no ministério, para você que quer pregar essa palavra, para edificação do corpo de Cristo. Então a necessidade é desses dons aqui que nós lemos no versículo 11. E no versículo 13, diz assim, até que todos cheguemos, todos os filhos, todos aqueles que foram aperfeiçoados lá na cruz do Calvário, até que todos cheguemos à unidade da fé, que todos creiam da mesma maneira, e ao conhecimento do Filho de Deus. Sabe como é que é chegar ao conhecimento do Filho de Deus? Pensar exatamente como Deus pensa. Aí você talvez pense assim, mas isso aí é impossível para um homem pensar igual a Deus. Não é, abençoados. Porque o Evangelho diz que nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos igual a Deus. E ele está falando aqui, ao conhecimento do Filho de Deus. Porque, infelizmente, muitos dos nossos irmãos da religião não pensam igual a Deus. Pensam igual aos homens, pensam igual à religião. E Paulo aqui está dizendo, até, um dia isso vai acontecer. Há varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até chegar a isso é no conhecimento. Quando nós conhecermos Deus da maneira, de acordo com o Evangelho, nós vamos chegar a essa estatura. E o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. E o versículo 15. Antes disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É o pastor? É o apóstolo? É o bispo? Não. O cabeça da igreja é Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu, ressuscitou e já voltou e habita no nosso espírito. Ele é o cabeça da igreja. E o versículo 16. Do qual todo o corpo de Cristo, a igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, abençoados, o texto que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui aos santos está no verso 14, que diz, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Todo vento de doutrina. Agora, uma coisa bem importante que você precisa entender, que existe muitos ventos de doutrina, muitas doutrinas espalhadas pelo mundo. Toda religião, todas uma tem uma doutrina diferente. As denominações chamadas evangélicas, todas elas têm uma doutrina diferente. E é importante você entender que toda a doutrina vem de Deus. Toda a doutrina foi dada por Deus. Não foi o diabo. Foi dada por Deus. Todo filho de Deus, não importa aonde que ele esteja, ele sempre quer servir a Deus. Nós, por exemplo, quando nós estamos andando por aí, antes de conhecer o Evangelho da Graça, a nossa intenção, a nossa boa vontade da nossa mente foi sempre servir a Deus. E nós entramos, pelo menos eu
entrei na primeira porta que eu vi, que falava de Deus. Não queria nem saber o que era. Está falando de Deus, serve para mim, porque identifiquei ali uma doutrina de Deus, porque toda doutrina é dada por Deus. Agora, sem o conhecimento da graça, você vai ser alcançado por um desses ensinos. Esses ensinos, ventos de doutrina, esses ensinos que são diferentes do Evangelho. Se você não tem conhecimento, você vai entrar num desses lugares que o apóstolo Paulo chama de alçapão. Vai ser preso, vai ser cativo. Escrevendo a Roma, ele diz, escrevendo a igreja dos Gálatas, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas você precisa do conhecimento, porque senão você vai ser preso nos lugares desse que vai entrar numa doutrina errada. Quer ver só um exemplo? A lei de Moisés, por exemplo. Toda doutrina, ela vem de Deus. Aquela que você estava lá na religião, aquela que eu estava na religião, foi dada por Deus. A lei de Moisés, por exemplo, foi dada por Deus. Mas, olha o que diz o Evangelho, 2 Coríntios 3,13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, falando a respeito da lei de Moisés, que foi dada por Deus. E não somos como Moisés. Olha como é que o apóstolo Paulo fala, falando a respeito da lei de Moisés. Porque quando ele cita Moisés, com certeza ele está falando de doutrina da lei de Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Moisés colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para quê? Para o fim daquilo que era transitório, ou seja, a lei de Moisés. A lei de Moisés era um pacto transitório, mas foi dada por Deus. Foi dada por Deus a Moisés. Foi incluída por Deus ali a Moisés, mas era um pacto transitório. O Evangelho diz que era perecível, transitório e que iria passar um vento. A lei de Moisés passou, acabou. Por quê? Era uma doutrina transitória. Não era uma doutrina fixa, não era uma doutrina eterna, como é a graça de Deus. A lei de Moisés foi colocada por Deus lá no tempo de Moisés e durou até a cruz. Foi um tempo determinado por Deus. A lei de Moisés foi passageira. Passou, acabou. Doutrina para a carne. A lei de Moisés era uma doutrina que foi dada para a carne. Entenda isso. Não foi para o espírito. Por isso que ela passou. Porque o pacto da carne acabou. O pacto da carne passou ali na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, que era o pacto da carne, porque a lei foi dada para a carne, veio de Deus, era espiritual, porque veio de Deus, mas foi colocada, aplicada na carne. Mas na cruz diz que acabou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Acabou o pacto da carne. Deus, ele não te vê mais segundo a carne. Deus não te conhece segundo a carne. Deus, ele não te julga segundo a carne. Ele te julga segundo o Espírito. Nós já falamos aqui uma vez, vamos repetir. Com uma só oferta. O próprio Deus, ali na cruz do Calvário, ele te fez perfeito para sempre. Mas foi aqui, no teu Espírito. Não foi na sua carne. A sua carne é um vaso que Deus colocou o Espírito dentro. Ele fez perfeito para sempre aqui, no teu espírito. Agora, a tua carne, esse pacto já acabou. Vai chegar um momento que esse espírito vai ser sacado. E essa carne vai voltar para o pó. Então, entenda bem que toda doutrina, qualquer uma, não importa qual seja, toda doutrina que venha da lei, que tenha sido retirada da lei, que a inspiração, que o modelo, que o exemplo foi a lei, acabou, passou. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Não existe mais doutrina que possa ser tirada da lei. Acabou. O próprio Deus acabou com essas coisas, abençoado. Não existe doutrina segundo a lei. Então vamos ver aqui um outro exemplo de vento de doutrina. João. Vamos voltar lá em João. Livro histórico de João. Não é, preste bem atenção, não é evangelho. O livro de João não é evangelho. O livro de João é um livro histórico. O que está escrito aqui é verdade, mas não é evangelho. Por quê?
era necessário que o testador estivesse morto para que esse livro aqui de João fosse chamado de novo de Evangelho. Mas o testador estava vivo, que era o próprio Jesus, então isso aqui é chamado de livro histórico, onde conta a história de Jesus de Nazaré. João capítulo 5, no versículo 2, vamos ler. Lê, me acompanhe aí, por favor. Que diz assim: Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque. Olha só, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E no versículo 3, que diz: Neste tanque jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Eu sei que você conhece aí um lugar, nos nossos dias, que também é assim, que tem muitos enfermos, né, esperando lá uma oração, esperando lá uma unção com óleo, esperando que o pastor abrace, que o pastor chame à frente para uma oração poderosa. Não existe um lugar desse? Veio desse modelo aqui. E o versículo 4 diz assim, ó: Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O tanque estava lá, os doentes estavam ali em volta, de tempo em tempo o anjo ia lá, mexia na água, o primeiro que chegasse dentro daquele tanque era curado. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Qualquer enfermidade. Quem é abençoado? Veja bem, Deus mesmo é que mandava o anjo agitar aquelas águas ali. Não era o diabo, não. Era o próprio Deus que mandava agitar. Deus mesmo que manda esse vento. Porque aquilo ali, ó, já passou. Essa situação de alguém querer fazer alguma coisa para ser curado, já acabou. Uma oração poderosa, um copo d'água depois da oração, como nós fazemos, assim, ó. Mas não para orar, para matar a nossa sede. Isso também, ó, já passou, isso já acabou. Não é necessário você fazer isso, porque o Evangelho diz que pelas chagas de Cristo você já é curado. Então, como é que nós oramos aqui pelos enfermos? Nós declaramos que se manifeste na tua carne, no teu corpo físico, aquilo que você já é no Espírito. O que você é no Espírito? Curado. Você é perfeito. Então, a nossa oração, a nossa declaração nesse sentido é para que se manifeste em você aquilo que você já é no Espírito, curado. Esse negócio de estar fazendo oração para quem está doente, Senhor, cure o seu filho, Senhor, isso é uma doutrina passada, um vento de doutrina, já acabou, isso não existe mais. Não é necessário que ninguém ore por você, você mesmo ora por você. Porque o poder não está na minha mão. O poder está em você, na tua mente, no conhecimento do Evangelho. Deus mesmo é que manda esse vento. Deus se manifesta nesses ventos, cura o corpo. Esse que é o problema, abençoado. Esse aqui que é o problema, é quando uma pessoa é curada no movimento desse. Grande campanha de cura e libertação. Aí o abençoado vai lá todo machucado, todo maltratado, aí um homem chamado pastor ora por ele e ele é curado, porque é Deus mesmo que cura. O problema é que cura o corpo, mas não educa a mente. A mente do abençoado continua a mesma, totalmente errada, achando que Deus vai fazer, achando que ele ainda tem pecado, achando que se ele morrer pode ir para o inferno. A mente dele não funciona de acordo com o Evangelho. Do que adianta arrumar o corpo e deixar a mente estragada? Não adianta, não vai dar certo. É melhor você entender quem você é no Espírito para depois, então, você mesmo arrumar o seu corpo. O sistema religioso está cheio dessa doutrina. Em qualquer lugar, principalmente os nossos irmãos pentecostais, né, que fazem muito essas coisas, essas campanhas de cura. Mas, abençoados, não é o pastor que tem que orar por você, é você que tem que orar por você, porque o mesmo poder que tem lá aquele pastor bonitão lá que ora por todo mundo e as pessoas são curadas, esse mesmo poder está em você. O mesmo amor que Deus tem por mim,
exatamente o mesmo que ele tem por você. O sangue que ele derramou naquela cruz por você é exatamente o mesmo que ele derramou por mim. Então nós não temos diferença. Não sou eu que vou orar por você, nem você que vai orar por mim. Nós podemos orar juntos. É diferente. Mas eu mesmo oro por mim e você ora por você. Uma certa vez, o apóstolo Paulo disse que depois da minha morte, entrarão no meio da igreja lobos vorazes e que não poupariam o rebanho. E quando ele morreu, esse conhecimento ficou escondido, essa verdade ficou escondida. Acabou. Uma certa vez, escrevendo a Tessalônica, no capítulo 2, no versículo 2, vamos ler aqui, que ele disse aqui uma coisa bem interessante, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim, ó, mas, havendo primeiro padecido, segunda carta, não é a primeira, a segunda, no versículo 2 diz assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Você não pode se mover facilmente do seu entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se fosse de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Que você não pode se mover do que está escrito no Evangelho. Porque se você se mover do que está escrito no Evangelho, com certeza você vai cair em um vento de doutrina e vai viver enganado por aí. Não, você não foi chamado a viver enganado. Você foi chamado à liberdade. Você foi chamado à verdade. E a verdade é necessário que você conheça o Evangelho. Veja aqui o verso 11 desse mesmo capítulo, que diz assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ó, e por isso que Deus lhe enviará a operação do erro, a prática do erro. Quando alguém não se submete ao Evangelho e procura uma cura, um benefício, pelo um vento de doutrina, por uma doutrina errada, olha o que acontece. Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam o quê? Na mentira. Na mentira. E no versículo 12 diz assim, ó, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade. E qual é a verdade? O Evangelho da graça de Deus. Essa aqui é a verdade, o Evangelho da graça de Deus. Então, aquele que não crê no Evangelho da graça e se mete em outra doutrina, Deus vai lhe enviar um poder enganoso para que ele fique preso naquela mentira. Por isso que é essa dificuldade que nós encontramos de tirar um abençoado de lá da religião. Porque ele está preso ali naquela mentira. Ele crê naquela mentira. E Deus lhe enviou na sua vida um poder enganoso. Você fala para o abençoado, olha, mas Deus já te curou, Deus já te abençoou. E ele, não, como é que eu sou abençoado se eu não estou vendo nada na minha vida? Olha, você não tem pecado. Como é que eu não tenho pecado se eu já fiz tudo errado ontem? Porque ele está preso nessa mentira. E quem envia esse poder é o próprio Deus. Mas alguém poderia falar, mas esse é um poder mau. É um poder mau. Mas quem envia o bem e o mal é o próprio Deus. O próprio Deus é quem envia o bem e também envia o mal. Nesse pacto, depois que Cristo morreu e ressuscitou, não existe diabo. Não tem diabo aqui nesse pacto, abençoado. Tudo é por conta de Deus. Pode colocar tudo na conta de Deus, porque é Ele que te manda tanto o bem como manda também o mal. Agora, vai depender aonde que você está. Porque sem o Evangelho da graça, você vai estar metido na mentira. Tem que ter mentira. Quer ver só um exemplo? Nós acabamos de falar, Deus te abençoe. Isso é mentira. Se você não se submeter ao Evangelho da graça, você vai estar submetido a uma mentira, debaixo de um poder enganoso. Uma das piores mentiras que existe aí no mundo é esse negócio de Deus te abençoe. Falar, Deus vai te abençoar. O Evangelho, toda reunião nós falamos sempre a mesma coisa, imitando o apóstolo Paulo. Não nos cansamos de falar sempre a mesma coisa. Até Cristo ser formado na sua mente, até Cristo ser formado em vós. O Evangelho diz que na cruz, Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos. Já nos abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que lá, antes da fundação do mundo, Ele nos prometeu, nos abençoou com todas as bênçãos no Espírito. E em Gálatas 3, capítulo 9, ele diz que na cruz, em Abraão, pela promessa que foi feita a Abraão, seriam abençoadas
todas as famílias. E eu creio que ele já morreu e ele já ressuscitou. Se isso aconteceu, então a Igreja de Cristo já está abençoada. Por isso que nós não falamos Deus te abençoe, porque falar Deus te abençoe, segundo o Evangelho, de acordo com o Evangelho, é uma mentira, é um vento de doutrina, é uma doutrina errada, contrária ao Evangelho da Graça. E veja bem, sem o Evangelho da Graça, te veio um poder enganoso, um vento de doutrina. Um dia aqui, um dia ali. Um dia está bem com Deus, outro dia está mal com Deus. Hoje eu estou muito feliz com Jesus. No outro dia, o abençoado já está chateado, já está aborrecido. Por quê? Está sem o Evangelho da Graça. Porque o Evangelho diz que Deus está satisfeito com você 24 horas por dia. Que foi para isso que ele morreu ali naquela cruz. Para estar bem contigo. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz que se entregou a ele mesmo naquela cruz para ver você perfeito, santo e irrepreensível, sem pecados. É assim que ele te vê. E veja bem, não existe a menor possibilidade de você buscar a Deus. Porque quando você não está no Evangelho da Graça, quando eu não estava, quando eu não conhecia, não tinha esse entendimento, eu passei uma parte da minha vida querendo buscar a Deus. É impossível você buscar a Deus. Você não pode buscar a Deus. Por quê? Porque Ele já te buscou. Ele já te alcançou. Ele já te pegou lá onde você estava e trouxe Ele mesmo para você. O Evangelho fala em 2 Coríntios 5,19 que na cruz, Deus estava ali em Cristo reconciliando com Ele mesmo todos os filhos. Você já foi reconciliado. Ele já te encontrou. Não adianta você sair por aí e ir para os montes procurando Deus que você não vai achar. Não adianta você ir para a vigília procurar Deus que você não vai achar. Não adianta você fazer um jejum muito poderoso, um jejum forte para achar Deus que você também não vai achar. Não adianta você participar da chamada Santa Ceia para buscar a Deus que você não vai achar. Não adianta você passar a noite toda orando de joelho para buscar a Deus que você não vai achar. Porque Ele já está dentro de você. Ele já te encontrou. Ele habita em você. Diz o Evangelho que nós somos templos do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Ele já te encontrou. Não adianta você procurar por Ele. E olha bem, todo vento passa. Toda doutrina acaba. Essas doutrinas que existem por aí, de tempo em tempo, aparece uma, não é isso? Uma certa vez teve uma famosa doutrina que eu tive a oportunidade de participar, que era de cai-cai. Uma outra vez era de o pastor orava e surgia dente de ouro na boca das pessoas. E muitas, todas passam. Doutrina, essas falsas doutrinas, todas elas passam, todas elas acabam. Quer ver uma outra forma de doutrina? Que também bem interessante. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 17 e no versículo 18. Veja bem que diz o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, diz assim, no versículo 17. Mas, graças a Deus. Veja, é tudo graças a Deus. Tanto bem como mal, é tudo graças a Deus. Que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Uma forma de doutrina. E o versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma forma de justiça. Uma forma de doutrina. Olha, a outra doutrina que o apóstolo Paulo fala é a lei de Moisés, que te faz escravo do pecado. Te faz escravo de pecado aqui na mente. Porque o Evangelho diz em Hebreus 9, 26, que uma vez para sempre, lá na cruz, para aniquilar o pecado, foi que ele morreu. E se ele morreu e ele ressuscitou e acabou com a lei, então não existe pecado. E veja bem, abençoado, porque são duas cabeças representantes nessa questão dessa doutrina de pecado. São duas cabeças representantes. Moisés, se você se põe na doutrina de Moisés, com certeza você vai se ver em pecado. Porque o pacto de Moisés, a doutrina ensinada por Moisés, era uma doutrina de pecado. Por isso, todo aquele que se mete com Moisés vai se ver em pecado. Agora, aquele que se mete
com a outra doutrina de Cristo, a outra cabeça representante, aí então você vai se ver perfeito, porque é o pacto da perfeição. Depois que Cristo morreu ali na cruz, veio o pacto da perfeição. Para nós que somos gentios, para todos os gentios, a doutrina é a graça de Cristo, não é a lei de Moisés. Esse é o problema de toda a religião. Se meter com a lei de Moisés. O pacto da lei, o nosso pacto, a nossa doutrina, não foi a doutrina que foi dada lá a Moisés, mas a doutrina que foi dada, que veio por Cristo, e Cristo mesmo levou Paulo até o paraíso, explicou para Paulo, e Paulo escreveu aqui nas 14 cartas. Essa que é a nossa doutrina. O restante, tudo que tem a ver com Moisés, não quer dizer, não quer dizer respeito a nenhum gentio. A doutrina para os gentios é a doutrina da graça de Deus. É importante, abençoados, você entender isso, porque se você não entender que a nossa doutrina é a graça, você vai se meter debaixo de uma doutrina errada, de um vento de doutrina, e com certeza você vai sofrer, vai se meter debaixo de um poder enganoso, porque Deus vai mandar um poder enganoso aí na sua vida, se você se meter em outra doutrina que não seja a doutrina da graça. E nós te convidamos, nós te orientamos, nós te incentivamos. Esquece a lei de Moisés. Esquece aqueles rudimentos de batismo nas águas, santa ceia, dízimo, também era da lei de Moisés. Esqueça essas coisas. Deixe isso para lá, porque isso já passou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Acabou a lei de Moisés. Nós agora estamos vivendo o pacto da graça de Deus. E vamos ver aqui, vamos avançar aqui mais um pouco, o nosso tempo já está se indo. Vamos à primeira carta de Timóteo, a Timóteo, nesse que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, também diz assim, ó, uma outra doutrina, diz assim: como, diz o apóstolo Paulo, como te roguei quando parti para a Macedônia. Quando Paulo deixou Timóteo e foi para a Macedônia, ele fez um rogo, um pedido com muita insistência a Timóteo, que diz assim: que ficasses em Éfeso para advertir alguns, não muitos, alguns. Hoje nós temos muitos, temos bastante, mas no tempo de Paulo ele diz: alguns que não ensine outra doutrina. Outra doutrina, porque hoje existem pessoas que estão pregando uma outra doutrina. Que doutrina seria essa? A lei de Moisés. Não tem jeito. Outra doutrina diferente do apóstolo Paulo só pode ser a lei de Moisés. Interessante que hoje em dia nós vemos pessoas que inventam doutrina. Além dos 613 mandamentos da lei de Moisés, que Paulo advertiu aqui a Timóteo, ó, instrua aqueles, ensina a eles que não preguem outra doutrina diferente. Hoje em dia, abençoados, ainda existem pessoas inventando outro, acrescentando, fazendo acréscimos à lei de Moisés. Parece que a lei de Moisés sofreu um juro e correção monetária, além dos 613, porque também colocaram copo de água depois da oração, colocaram também vassoura ungida, garrafa com água ungida. Tudo isso é acréscimo à lei de Moisés. Há homens, há pessoas que inventam doutrina. Uma pergunta: então, como saber se a doutrina é verdadeira? Isso é uma coisa muito séria, porque nós temos muitos conhecidos nossos, muitos parentes, muitos amigos nossos, que estão aí praticamente, facilmente nós vemos eles praticando a doutrina errada. Mas como? Como é que eu posso saber se essa doutrina é errada? Gálatas capítulo 1, versículo 9, nós vamos ler. Gálatas capítulo 1, versículo 9, para você saber se a doutrina está correta ou não. Olha só, vamos ler, vamos começar do versículo 6, para dar um entendimento aqui, bem tranquilo, para você que quer saber como fazer para entender, para identificar se aquela doutrina que está lá naquele lugar chamado Igreja Evangélica, que você participou, ou se ainda participa, está de acordo com a graça de Deus. Veja bem aí, ó, no versículo 6.
Maravilha-me que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo. Então você já identifica que a doutrina correta é a graça de Cristo. Para outro evangelho, seria a lei de Moisés, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, que querem transtornar a graça de Cristo. E o versículo 8, mais ainda, aqui ele começa te explicando, ele começa te orientando a você saber qual é a verdadeira doutrina, como você identificar a verdadeira doutrina e não entrar debaixo de uma doutrina errada. Diz assim, ó, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Verdadeiro? Não, seja anátema, seja falso, seja maldito, seja um vento de doutrina. E no versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja o quê? Seja anátema. Então, pessoas, é muito simples, é muito fácil você identificar se uma doutrina é falsa ou verdadeira. A verdadeira é aquela que está igual, está de acordo com o evangelho da graça, de Romanos até Hebreus. Então eu lhe pergunto, vamos julgar agora. Já sabemos como fazer o julgamento, agora vamos julgar. Beber água, um copo de água, depois da oração, é uma doutrina verdadeira? Claro que não, porque o evangelho nunca falou em beber água depois da oração. Nunca, em lugar nenhum. Vassoura ungida, por acaso. Tijolinho consagrado. Chave ungida. É verdade? É verdadeiro isso? Não, claro que não. Porque o evangelho não diz, é maldição. Porque tudo que é diferente, qualquer doutrina diferente do evangelho de Paulo, abençoados, o evangelho é bem claro. Ele diz, ó, mesmo que venha um anjo do céu, olha só, ele botou lá no último patamar, no último andar, um anjo do céu. Imagina, se for um pastor, se for um apóstolo, se for um bispo que pregue diferente. Se o anjo ele diz que é maldição, quanto mais esses homens que estão por aí pregando essas mentiras. O evangelho diz, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, que a fé, o conhecimento, a doutrina não é de todos. Não é de todos. Então é necessário que você entenda. E veja bem, abençoados, muitas pessoas nos acusam que nós estamos aqui falando coisas novas. O que falamos não é nada novo. Está escrito. Tudo que nós falamos está escrito aqui, ó, de Romanos até Hebreus. Porque muitas pessoas nos acusam, olha, essa doutrina de predestinação... Meu irmão, então você nunca leu a Bíblia? Efésios, Romanos, está escrito aqui, ó, diz que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Não tem o que errar. É só você ler, entender e crer. Só isso está escrito. Olha, não precisa inventar nada, abençoados. Existem aí muitos homens que se dizem pastores, mas na verdade eles são inventores, porque ficam inventando doutrinas para a Igreja de Cristo e não precisa. Para a doutrina de Cristo, o que você tem que fazer é bem simples. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11. Se você diz que é um pastor, olha, eu não sou pastor, mas se você diz que você tem que fazer isso aqui, ó, que quer trazer uma doutrina para a sua igreja, para as pessoas que te acompanham, você tem que ler isso aqui, ó. Diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores. Imitadores de quem? De Cristo? Não, imitadores de Paulo, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo imitava Cristo. Agora, se você se meter, querer imitar Cristo, você vai entrar debaixo de um vento de doutrina, de uma doutrina errada. Porque somente o apóstolo Paulo foi dado esse poder, esse conhecimento de trazer a doutrina verdadeira para a igreja. Então você pega a doutrina de Paulo, imita Paulo segundo a doutrina, leva para a sua igreja, acabou o problema. Aí você está anunciando, você está lá pregando a doutrina verdadeira. Não precisa inventar nada, não precisa criar nada. Parece que tem uns abençoados que se reúnem e vão traçar planos de uma campanha para levar para a igreja. Abençoados,
Se Deus tem o trabalho de levar o apóstolo Paulo até o paraíso para explicar todo o evangelho, toda a doutrina, será que é necessário você inventar alguma coisa? Abençoados, fora dessas coisas, fora do evangelho, é vento de doutrina. Agora você pare e pense, aonde é que você está? Se você está no verdadeiro evangelho ou se você está na falsa doutrina. Se estiver diferente do evangelho, se estiver diferente daquilo que Paulo escreveu, o que eu posso te falar? Você está numa falsa doutrina, que daqui a pouquinho, rápido, vai acabar e você vai se sentir perdido. Não vai saber, você empenha a sua vida 30, 40 anos em cima de uma doutrina e de repente aquilo acaba. Sabe por que acaba? Porque é um vento de doutrina, vai passar, não adianta. E as pessoas entram até em depressão. As pessoas até querem se matar porque jogaram toda a sua vida em cima de uma doutrina que um homem colocou. Aí você vai se perder, abençoados. Corra disso. Agora, quando você coloca a sua vida, apoia a sua vida na doutrina que está no Evangelho, que são as 14 cartas, não tem risco de você se perder. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, falando em parábolas, como ele sempre falava, ele disse que um homem, o reino dos céus é igual aquele homem que construiu a sua casa em cima de uma rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, veio todas as coisas ruins e aquela casa, aquela vida permaneceu firme. Por quê? Estava no Evangelho, estava apoiado na graça de Deus. Agora, quando aquele homem que apoiou a casa na areia, na doutrina falsa, na doutrina dos homens, na primeira tempestade, na primeira chuva, o que aconteceu com a vida daquele abençoado? Acabou, foi embora, se sentiu perdido, se sentiu pecador, achando que Deus não gostava mais dele. Por quê? Estava apoiando a mente dele em cima de uma doutrina passageira, a doutrina passou, ele vai se apoiar em quê? Aonde? Se não tem mais nada para ele se apoiar. Apoie a sua vida, construa os seus pensamentos em cima da doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo, que é a verdadeira doutrina. Veja aonde que você está. Primeira carta de Timóteo, que Paulo também escreveu a Timóteo, vamos voltar lá, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 6. Vamos ler assim, propondo estas coisas aos irmãos, à igreja. Então, o assunto de Paulo aqui é com a igreja. Diz assim, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Havia uma má doutrina. Paulo aqui disse, da boa doutrina que tens seguido. Porque havia muitos, como há hoje, que seguem a má doutrina, que é a lei de Moisés. Aí, abençoados, aí o resultado não pode ser bom. Veja que o verso 16, o que ele diz? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual doutrina? A doutrina do Evangelho da graça de Deus, as 14 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Persevera nessas coisas, fica firme nessas coisas. Às vezes o que você vê não está de acordo com aquilo que você crê, mas olha, não mude, persevera, porque vai acontecer. E se não acontecer, é Deus, porque o nosso papel é perseverar crendo, não é fazendo. A nossa doutrina é uma doutrina de fé. Crê naquilo que está escrito. Persevera nessas coisas. Por quê? Fazendo isso o quê? Perseverando no Evangelho da graça, te salvarás, tanto a ti mesmo, a tua mente, como também aqueles que te ouvem. Quando você falar, quando você pregar, se você estiver falando de acordo com o Evangelho da graça, você vai salvar você mesmo, porque quando nós falamos, quando eu estou aqui falando, essa palavra primeiro ela tem que me salvar. Depois vai salvar aqueles que estão me ouvindo. Porque nós estamos perseverando nessa palavra. A doutrina é o Evangelho da graça. Falamos aqui sempre mesmo. Falamos sempre as mesmas coisas. Essa semana passada, eu estava conversando com o abençoado e ele me falou, você sempre começa a pregação, a reunião, falando que nós somos abençoados. Boa noite, abençoado. Bom dia, abençoado. É por isso mesmo, porque nós falamos sempre mesmo. Não nos cansamos de repetirmos sempre a mesma coisa. Estamos aqui, perseverando, porque, como eu já te falei, nem sempre, nem todos os dias, eu me vejo abençoado.
Tem dia que as coisas acontecem que eu não estou abençoado, não me vejo abençoado. Mas eu creio que diz o Evangelho, que eu sou um abençoado com todas as bênçãos, perseverando. Se você quer ter uma vida cristã, somente com o Evangelho da Graça. Se você quer ver uma vida de acordo com a vontade de Deus, somente com o Evangelho da Graça. Se você procurar uma outra doutrina, você não vai ser cristão, você vai ser um falso judeu, porque você vai estar se metendo com a lei de Moisés. E a lei de Moisés não forma cristão, porque é uma falsa doutrina, é uma doutrina que já acabou. Era verdadeira antes da cruz. Quando chegou a cruz, ela se tornou falsa, porque acabou e foi estabelecido a graça de Deus, que é a doutrina de todo verdadeiro cristão. É a nossa doutrina, a graça de Deus. Tito, capítulo 2, já estamos aqui encerrando. Já fui aqui avisado que o nosso tempo já está sendo encerrado. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Tu, porém, tu aqui, tu aí, tu, porém, fala o que convém à graça de Deus. Fala o que convém à sã doutrina. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A religião, ela está cheia de ventos de doutrina. Muito, muito, muito. A lei de Moisés. Doutrinas que já passaram. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz que é para deixar essas doutrinas. E tem uma relação lá imensa, lá, batismo nas águas, a fé em Deus, e imposição de mãos e outras coisas lá. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Anote depois, você confira lá. Agora, a sã doutrina é o evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. A graça, essa aqui que é a verdadeira doutrina. Gálatas capítulo 2, versículo 7, fala que haviam dois evangelhos. O da circuncisão antes da cruz, que não era para os gentios, o evangelho da incircuncisão, que é depois da cruz, que foi dada para os gentios, para nós. Evangelho da graça revelado ao apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 11, diz que ele mesmo, Paulo, recebeu essa doutrina do próprio Deus. Paulo não inventou essa doutrina assim da cabeça dele. Ele não aprendeu lá na faculdade que ele estudava lá com Gamaliel. Não. Apesar que ele tinha muita instrução, tinha muito conhecimento da época, mas a doutrina que Paulo pregava, ele aprendeu do próprio Cristo, lá do próprio ressuscitado. Por isso que é a nossa doutrina para hoje, depois da cruz. É essa doutrina. Digo, abençoados, que olha só, que você não se meta com esse vento de doutrina, com nenhuma doutrina diferente do Evangelho. E vamos encerrar aqui em Hebreus. Vamos ler aqui só mais um versículo. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Diz assim, ó. Não vos deixeis levar em redor por doutrina várias e estranhas. Não se deixe, abençoado. Não se deixe levar por esses homens que estão pregando mentiras, dizendo que Deus ainda vai te abençoar. Se você der o teu dinheiro lá para o pastor, Deus vai mandar uma bênção para você. Não se deixe levar por essas doutrinas várias e estranhas, porque realmente é muito estranho. Deus que é o dono de tudo, imagina você. Só mais um minuto, só mais um minuto. Pense você. Deus que é o dono de tudo que você possa imaginar, até que você não imagina, ele é o dono. Será que eu vou ter que dar alguma coisa para ele, para depois ele me retribuir? Pessoal, isso é uma coisa muito estranha e é mentira. Não pegue o seu dinheiro para dar para Deus, querendo que ele te retribua. Porque não vai, porque esse dinheiro que está no teu bolso é dele também, abençoado. Tudo é dele. Tudo é dele. Nós participamos com o nosso dinheiro por amor, por gratidão. Não para barganhar com Deus. Não querendo nada em troca de Deus. Isso é uma doutrina vária e estranha. Porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. A nossa doutrina, abençoados, é graça. Eu digo a você, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse momento que você está aí me ouvindo, que nenhum vento de doutrina te alcance aí na sua mente, porque eles estão por aí. Hoje mesmo eu recebi um jornal de um abençoado de uma certa denominação que claramente vinha lá estampado uma falsa doutrina, dizendo que Deus ia me abençoar se eu fosse num certo lugar e receber uma certa oração de um certo pastor.
Isso é uma mentira, porque eu já sou um abençoado. Isso é um vento de doutrina. E eu recebo que essa doutrina falsa não alcance a sua vida, aí na sua mente, não te alcance. Só existe uma verdade, abençoado. Uma verdade. No que diz respeito ao Evangelho, só existe uma verdade, que é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, que hoje está aqui na nossa mente, que ele escreveu em 14 cartas. Essa é a verdade, a verdadeira doutrina para a Igreja de Cristo, que passou da cruz para frente. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você creia na doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo e declaro que hoje é a melhor noite da sua vida. Recebo, se por acaso tem alguma coisa aí na sua mente que está te incomodando, que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sossego. Olha, eu digo para você que Deus tem cuidado de você. Ore, fale com Ele, converse com Ele. Você não precisa de intermediário. Você mesmo fale, Senhor, estou aqui, teu filho, e conte para ele, converse. Diga para ele o que está te acontecendo. Não tenha vergonha, porque antes mesmo de você abrir sua boca, ele já conhece as palavras. Mas o Evangelho diz que Deus ama aquele que participa com alegria, com confiança, né? Sabendo com quem está conversando. O pai, muitas das vezes, sabe o que o filho vai falar. O pai sabe, ele é o pai, o filho nem precisa falar, mas o pai gosta, né? Necessita que o filho fale para demonstrar uma confiança do filho para o pai. É isso que o nosso Pai do Espírito espera de você. Confie nele, fale com ele, que eu tenho certeza que essa doutrina que está na tua mente vai te salvar aí também. Abençoados, melhor noite e até a próxima.